agradecer ao professor André Alves Portela por aceitar o convite que fiz a ele e, no caso, também o convite da mestranda para a sua participação nesse processo. E também agradecer à professora Liz, já é nossa conhecida, faz parte do programa, por também ter aceito e dar essa colaboração ao processo dentro da conclusão pretendida do curso pela Andresa. Quero apenas, para registro, apresentar brevemente o perfil, né, tanto do professor André quanto da professora Liz. O professor André Alves Portela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, pós-doutor em Sociologia, Filosofia e Antropologia Política pela Universidade de Paris 10, com bolsa CNPq PDE, que é pós-doutorado no exterior. É mestre e doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Complutense de Madrid, onde recebeu menção honrosa de Doctors Europeus. É professor de Direito Financeiro e Tributário nos cursos de doutorado, mestrado e graduação da UFPA, UXAL e Unifax. E professor visitante da Universidade de Paris 10, pesquisador e consultor do CNPq da FAPESP, como também é avaliador de instituições e cursos pelo INEP, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UXAL, enfim, tem um currículo, apesar de aqui estar resumido, bastante extenso, o que remete à capacidade e competência do professor André Alves Portela. A professora Liz, apesar da gente conhecer, normalmente não se tem em mente a formação, né, e a titulação que a pessoa tem, mas é bom sempre registrar. Ela tem doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da UFBA, mestrado em Administração também pela UFBA e bacharel em Turismo pela Faculdade de Turismo da Bahia, além de ter o curso de Engenharia Agronômica pela Escola de Economia da UFBA, ou seja, o embrião da UFRB em Cruz das Almas. E é professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da nossa casa. Então, feitos esses registros, eu quero explicar agora como será a sequência dos nossos trabalhos. Nós vamos ter a exposição oral da Andresa, que irá durar 30 minutos. Após esta exposição oral, ocorrerá a arguição, ou seja, a análise e arguição por cada membro da comissão examinadora. Cada um terá, no máximo, 30 minutos também para esta arguição. E, no caso, pelo sistema remoto, recomenda-se que o padrão de arguição, caso tenham questões, além de comentários, que seja de pergunta e resposta imediata. Então, nada da gente acumular perguntas para responder ao final de da apresentação de cada avaliador, nem ao final dos dois juntos. Após a etapa de apresentação e debate dos membros da comissão examinadora, nós, membros da comissão examinadora, desativaremos nossos microfones e câmaras e iremos entrar numa, para mim, inédita sessão particular de WhatsApp para que a gente defina o parecer, né, e delibere finalmente o resultado do processo. Depois nós retornaremos à sessão com a participação inclusa, né, dos 3 avaliadores e finalizaremos, então, os trabalhos. Ok? Feitas essas considerações, eu passo, então, a palavra para a Andresa, que faça a sua exposição. Andresa, com você. Mais uma vez, bom dia a todos, né, aqui presentes, e agradeço desde já
né, o aceite, né, ao convite para compor a banca, e vamos lá para a minha apresentação. Deixa eu aqui colocar. São 10h15, André, para seu controle. Eu vou tentar isso, compartilhar. É sempre um desafio aqui. Essa parte da tela. Está compartilhada para vocês? Só confirmando? Sim, perfeitamente. Pronto, então vamos lá. O meu trabalho, né, ele abordou o direito à cidadania pelos cartórios, né, de registro civil das pessoas naturais, a partir de uma análise técnica da dicotomia entre gratuidade de acesso e o custeio de sistema cartorário na Bahia. Como um roteiro rápido, né, eu vou passar por uma introdução, caminhando pela metodologia por 4 eixos principais teóricos, né, que é a cidadania, os cartórios de registro civil das pessoas naturais, o sistema de custeio desses cartórios, e a visão do sociólogo baiano, Alberto Guerreiro Ramos, sobre o homem parentético e o modelo multidimensional, apresentando os resultados da pesquisa e umas breves considerações finais, Adentrando na questão, a minha inquietude durante todo o meu trabalho era responder, né, a pergunta se há uma dicotomia entre a política pública de acesso à cidadania e o modelo adotado para sua execução na Bahia através dos registros civis das pessoas naturais. Então, eu sempre quis responder a essa pergunta. Para isso, eu elenquei algumas hipóteses, né, como respostas a essa pergunta, a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a concessão das gratuidades e o custeio do sistema, e como hipóteses secundárias, a mudança na visão dos atores que integram o sistema e a necessidade do Estado assumir o seu ônus, né, da política pública e custear os fundos de compensação. Para alcançar comprovar essas hipóteses e alcançar o objetivo, eu tracei aqui como objetivo geral analisar a relação entre o direito de acesso à cidadania através dos registros civis e o sistema de custeio dos atos cartorários no Brasil e na Bahia. E como objetivos específicos, eu elenquei compreender o papel desses cartórios no direito de acesso à cidadania no Brasil e na Bahia, avaliar esse sistema de custeio dos atos praticados pelos cartórios de registro civil no Brasil e na Bahia e analisar a dicotomia existente entre essa gratuidade e o sistema de custeio com ênfase na Bahia. A justificativa do meu trabalho está na minha área de atuação, né? Eu sou bacharel em Direito e delegatária do cartório de registro civil em Castro Alves, titular e interina no cartório de registro civil com notas no município de Rafael Jambeiro, então está ligado tanto a minha área profissional, como também o objetivo do programa, né, de mestrado profissional, também contribuir para a discussão e enfrentamento da temática no Brasil e na Bahia, tendo em vista que essa questão pouco é discutida, né, pouco ela é aprofundada, se restringindo apenas a falar os trabalhos acadêmicos, a trabalhar a questão das gratuidades como direito fundamental apenas, sem fazer esse contraponto com os cartórios, e apontar soluções para alcançar a sustentabilidade desse sistema sem prejudicar a garantia do acesso à cidadania, especialmente através de um serviço de qualidade. Não adianta a gente ter o direito posto na lei e não ter uma efetividade nesse serviço com qualidade. A metodologia que eu adotei, né, foi uma metodologia qualitativa, né, tendo em vista que eu passei através da compreensão do ambiente que eu estou, né, interpretando e analisando esse ambiente, quantos objetivos, uma pesquisa exploratória, onde eu busco hipóteses para comprovar essas hipóteses, e utilizei como instrumentos de pesquisa a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, através de todo um estudo do arcabouço legislativo nacional, né, federal e dos estados, e de todos os documentos relativos a esses fundos, muitas vezes não publicizados de forma transparente.
Então, adentrando no referencial teórico, eu parto, né, de um conceito já mais contemporâneo, né, que eu faço toda uma evolução dessa construção desse conceito, que é importante a gente entender antes de adentrar na análise dos resultados, e eu trago a ideia de Marshall, né, que ele analisando a questão do ponto de vista da Inglaterra, ele traz a ideia de que a cidadania é composta de três elementos: os direitos civis, políticos e sociais. Esses direitos civis esses três direitos, eles foram sendo construídos ao longo do tempo, e os direitos civis ligados à liberdade, o direito político ao direito de votar e ser votado, aos direitos sociais de garantir o bem-estar social. Já numa visão mais atual, ligado à área jurídica, o jurista, né, Vazak, ele traz uma nova abordagem mencionada por Sakamoto, que esses direitos civis e políticos, eles constituem os direitos de primeira geração, os direitos sociais de segunda geração, e mais recentes, os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, que é o direito ao meio ambiente, são direitos de forma coletiva, né? Eu relembro aqui, eu ressalto aqui a questão de que o conceito da cidadania, ele não é estanque, né? Ele foi se amoldando, ele se amolda ao tempo e ao espaço que ele foi construído. Da mesma maneira, o Brasil também passou por uma evolução desse conceito, e na nossa Constituição de 88, ela é expressa como um direito fundamental, né, que pode ser definido como um conjunto de direitos básicos, indispensáveis e imprescindíveis à condição humana, né, de modo que a todos devem ser reconhecidos de forma concreta e material. Então, se um indivíduo, uma pessoa natural no Brasil, ele não detém esses elementos da cidadania, os direitos civis, políticos e sociais, ele não é considerado um cidadão pleno, né? Se ele possui parte, ele não é considerado, se ele não contém nenhum desses elementos, ele é, inclusive, marginalizado da sociedade. Então, para que, a nossa Constituição diz que para que essa pessoa natural seja considerada um indivíduo, um cidadão no Brasil, o primeiro passo dele é o registro de nascimento. E daí entra o nosso link com os cartórios de registro civil das pessoas naturais. Ele é a serventia, né, fixada na legislação, como a competente, né, o cartório competente para fazer esses registros de nascimentos, não só esses, mas como casamentos, óbitos e todos os atos decorrentes da vida de um indivíduo, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele é uma espécie dos registros públicos e ele é de organização técnica e administrativa, que tem todos os atos praticados pelo cartório de registro civil têm fé pública em sua presunção, né, então admite-se que é verdadeiro. Então, ele visa garantir essa autenticidade, essa segurança, essa eficácia, e é prestado por um profissional do direito aprovado em concurso público. Então, sendo assim, o objeto maior, né, do registro civil, a tutela desse registro civil é garantir a plena cidadania. Por isso que em 2017 houve uma alteração da Lei de Registros Públicos que veio denominar esses cartórios de ofícios da cidadania, né? Ele é um repositório de todos os atos da vida do cidadão e se constitui, por essa razão, como um sistema de provas pré-constituídas, né? Que dá garantia ao indivíduo de comprovar durante toda a sua existência o seu estado civil, alcançar outros documentos básicos como identidade, carteira de trabalho, capacidade, enfim, todos os seus atos e relações jurídicas durante a sua vida. Sendo assim, né, o registro civil, ele possui uma característica e uma essência, né, de ser uma função pública. Porém, né, a nossa Constituição, a nossa política pública brasileira, quis, assim, dizer que os serviços notariais de registro, aonde o registro civil das pessoas naturais fazem parte, é exercido em caráter privado, por delegação do poder público. Então, o poder público repassa a um particular o exercício dessa atividade. Então, para garantir essa plenitude da cidadania, é previsto também que em cada município haverá um registrador civil das pessoas naturais e nos 5.570 municípios do Brasil, nós temos 7.331 cartórios de registro civil das pessoas naturais.
para garantir essa plenitude dessa cidadania, né, elencado na Constituição, o Brasil adotou como política pública maior a gratuidade de acesso. Inicialmente, essa gratuidade, ela se deu através da própria Constituição, como uma gratuidade restrita aos reconhecidamente pobres na forma da lei. Porém, em 1900, fazendo uma linha rápida do tempo, em 1997, né, esse artigo foi regulamentado, abarcando, estendendo a gratuidade dos nascimentos e dos óbitos a todos os indivíduos no Brasil de forma irrestrita, que é o que a gente chama de gratuidade plena. Por essa razão, houve um alargamento desse direito e todos os atos de nascimento e óbito para combater o subregistro que havia na época, né, ao longo da história do Brasil, pessoas marginalizadas sem o registro de nascimento, foi garantida essa gratuidade. Por outro lado, essa gratuidade, o sistema as serventias, né, de registro civil, foi também previsto na própria Constituição que a remuneração desses cartórios são através de emolumentos pagos pelo usuário e que não devem ser pagos pelo Estado. Então, todos os atos praticados pelos cartórios de registro civil e das outras atribuições devem ser pagos, custeados pelos seus emolumentos, que são fixados pelos Estados e devem corresponder ao custeio do serviço, a considerar a natureza pública do serviço e a sua função social. Mas, como temos a gratuidade, né, a própria lei fez referência à lei federal que regulamentou a Constituição, a Lei 10.169 de 2000, que esses atos gratuitos devem ser compensados pelos estados, e que o Estado não deve arcar diretamente com essa compensação, né? Então, atribuiu aos estados federados, né, a cada estado federado, a necessidade de compensar, mas se eximiu da responsabilidade de fazer isso. E por essa razão, em nível estadual, na grande maioria dos estados brasileiros, a criação de fundos de compensação, que foram sendo criados a partir de 2000, e em 2018, o CNJ veio dizer que esses fundos de compensação, que essa compensação, ela não deve só abarcar os atos gratuitos, e sim também garantir uma renda mínima para que cada município tenha o seu cartório e preste o serviço adequado. Também nessa seara do sistema de custeio, nós temos abarcado que é o delegatário, é o particular que está à frente da serventia responsável por manter 100% totalmente as despesas do cartório e também se manter, né? Então, a gente tem dentro desse sistema esses elementos e também mais um que vem surgindo de forma exponencial, pode-se dizer assim, a questão dos outros repasses. Outros órgãos que não compõem diretamente o sistema da atuação dos cartórios vêm recebendo um percentual desses valores pago pelo usuário final. Então, o usuário final, ele paga os emolumentos mais outros repasses fixados pelas leis estaduais. E esse contexto de gratuidade e de custeio gera a dicotomia que aqui está sendo tratada, né? São dois lados que, de certo modo, caminham em sentidos opostos e que precisam ser equilibrados para que não haja um colapso do sistema, né? Então, aqui eu represento a dicotomia e represento também aqui, de forma exemplificada, o gráfico onde mostra o total de repasses no Brasil. Como destaque a Bahia, que de todo o valor pago pelo usuário, 51,7% não é destinado aos emolumentos, a outros repasses, e que apenas 48,3% fica com o delegatário para custear todo o sistema. Especificamente na Bahia, nós temos, nos 417 municípios, 509 registros civis, né? E dessa composição que eu mencionei agora, de 51,7%, nós temos a distribuição aqui demonstrada, que 48,3% fica com os emolumentos e os outros percentuais se destina ao próprio FECOM, né, ao Fundo de Compensação, ao Judiciário, à Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública e Ministério Público. No FECOM, atualmente, nós temos 836 serventias cadastradas, ou seja, dependentes do fundo, das quais 509 são registros civis das pessoas naturais, e desses cartórios, 479 são dependentes da renda mínima mensalmente, ou seja, são cartórios deficitários. E uma observação que é
particular do Estado da Bahia é que o FECOM, ele compensa os atos gratuitos isentos do registro civil e também complementa a renda mínima, mas não só do registro civil, de todas as atribuições, como notas, protestos, registro de imóveis, títulos e documentos, que são as outras espécies de registros públicos. Aqui eu exemplifico o sistema de custeio na Bahia, agora aqui no primeiro semestre de 2020, onde a gente mostra que quase 7 milhões de pagamento de rendas mínimas e quase 2 milhões e quase 600 mil no mês de junho, em referência aqui, para a compensação dos atos gratuitos. Um outro referencial teórico, rapidamente falando, que eu utilizei na minha pesquisa, é a visão, né, do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos do homem parentético e do modelo multidimensional. De acordo com esse sociólogo, o homem, ele deve através de uma redução sociológica, de um processo de redução sociológica, ele deve se afastar das suas impressões pessoais, voltadas unicamente para o mercado, para o lucro, que esses indivíduos que compõem as organizações, e ele deve se voltar para um modelo mais multidimensional, onde o mercado é apenas um dos elementos, que ele chama de enclaves sociais, né? E esse novo olhar do homem, ele deve se afastar da ideia de ter uma recompensa naquela organização que ele está fazendo, voltado única e exclusivamente para ter uma recompensa. Então, ele deve pensar no modelo maior, né, nesse modelo multidimensional. Então, a ideia central de Alberto Guerreiro Ramos é uma visão da sociedade por vários enclaves, que o mercado é apenas um deles, né, em contraponto ao modelo unidimensional que prevalece, né, o que prevalecia até o estudo dele em 1981. Então, as políticas públicas, elas devem se voltar para esse novo olhar desse homem, e, consequentemente, buscando uma autonomia e uma consciência crítica dessa nova visão, né? E, portanto, utilizar os recursos e as políticas na sua elaboração, na sua avaliação das políticas públicas, alocando esses recursos através desse novo olhar. Adentrando nos resultados da pesquisa, eu verifiquei, né, eu cheguei a vários resultados, de que o primeiro resultado são os efeitos negativos dessa sistemática atual da concessão. As políticas públicas no Brasil, seja ela a criada para garantir essa plenitude da cidadania através do nascimento e óbito de forma gratuita plena, mas também todos os outros que vêm acontecendo ao longo dos anos, que vêm aumentando gradativamente, como reconhecimento de paternidade, o CPF da criança, que agora vai para a certidão de nascimento. Antes você pagava R$7 no correio ou na própria Receita, e agora você não paga nada, que é gratuito. Então, essas constantes criações de gratuidades ligadas a políticas públicas de subregistro, de assistência social, de próprio controle de benefícios, que são necessárias, né, para a realidade que nós temos no Brasil, porém, não há uma preocupação com a fonte de custeio, né, dessas gratuidades. E isso vem gerando esse desequilíbrio e uma possibilidade iminente de colapso, né, no futuro muito próximo, né, porque não adianta a gente, como eu mencionei, não adianta ter a gratuidade se não há uma efetividade na prestação de serviço pelos cartórios, e, consequentemente, o usuário conseguir aquilo que ele mais quer, que é o documento, e, consequentemente, o exercício do seu direito. Um outro resultado que eu verifiquei foi a ineficiência do sistema de custeio. Ok, temos os sistemas de compensação criados, mas esse sistema de compensação criado, ele é ineficiente. Por que ele é ineficiente? Porque, primeiro, os emolumentos que a própria lei diz que o delegatário deve se sustentar com ele e sustentar o sistema, não abarca os custos diante da própria gratuidade, né, da quantidade de gratuidade. Se não paga, não tem emolumentos. Então, por essa realidade, Tavares, em 2017, ele já sinalizou que 50% dos registros civis no Brasil são deficitários. E na Bahia, mas essa situação ainda é pior. A gente tem 94%. Né, 0,1% dos cartórios da Bahia que são deficitários, onde eles, com arrecadação de 59% desses cartórios e até R$50 mil bruto por semestre, né, então, o que dá aí menos de R$10 mil por mês de forma bruta para custear todo o sistema e se manter. Então, dentro ainda dessa perspectiva da forma de compensação dos atos, além a fonte de custeio atual da maioria dos fundos de compensação e também da Bahia é um percentual que o usuário paga em cima do valor total. Esse valor total vem de quê? Das outras atribuições. Então, todas as atribuições dos cartórios contribuem para esse fundo. E
Só que acontece que essa fonte de custeio, ela está muito ligada à volatilidade, ao cenário socioeconômico do país. Então, se houver um colapso ou uma cessação do serviço pelas outras atribuições, como a gente teve agora recentemente com a pandemia, nós não temos atos pagos praticados pelos cartórios e, consequentemente, nós não temos arrecadação destinada ao fundo. Logo, nós temos o quê? Possibilidade de suspensão do pagamento ou redução de valores, o que gera uma insegurança ao registrador civil, que não sabe quanto vai receber no mês seguinte. Né? Por outro lado, a essencialidade do serviço do registro civil continua. Os óbitos aumentaram, continuaram sendo prestados, especialmente com a necessidade do auxílio emergencial, muita gente sem RG válido, então precisando de segundas vias, e isso foi uma realidade que vivenciamos agora, né? Especialmente eu vivenciei agora nesse período de pandemia. Já com relação à renda mínima, nós temos uma situação muito pior, né? Porque temos estados que não pagam, como 7 estados, nós temos 35% dos estados com valores até 3 salários mínimos, ou seja, até mais ou menos R$3.000, que não pagam os custos fixos de um cartório. A ausência de estudos praticamente em todo o Brasil, só encontrei um estudo na Bahia para fixar essa renda mínima, né, considerando a realidade, e um estudo de 2016, né, 15 estados possuem valor fixado abaixo do necessário, quando a gente retira a remuneração, que nem deveria tirar, mas só tirando essa remuneração, nós temos 15 estados. Então, além disso, ainda temos a incerteza do pagamento, né, porque depende do saldo do mês. E na maioria da legislação desses fundos, diz que a prioridade é o pagamento dos atos gratuitos. Se não houver saldo, também não paga renda mínima. Então, não há garantia de nada, né, não há garantia alguma por parte dos registradores civis de receber essa renda mínima, né, em que pese ela já ser insuficiente. Então, aqui eu tenho como uma amostra da realidade da Bahia, que no ano de 2019 nós tivemos um gasto superior à arrecadação, né, no segundo semestre, e muito mais agravado, muito mais aprofundado agora com a pandemia, onde a gente tem em junho praticamente o dobro, né, entre arrecadação e despesas. Né? Outro ponto de destaque dos resultados foi a onerosidade dos repasses. Né? Por quê? Porque compõe-se os outros órgãos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral, não participam diretamente das atividades do cartório e possuem orçamento próprio. Né? Isso, além de gerar uma onerosidade ao usuário, que paga um valor maior do que deveria, esse valor talvez pudesse estar sendo revertido para a manutenção e custeio do sistema, né? E consequentemente, do resultado dessa prestação de serviço. Né? Então, a gente tem estudos que demonstram que 60% a 80% do faturamento das serventias no Brasil, do registro civil, está ligado para esses outros repasses, incluindo aí também ISS e outras despesas. Na Bahia, a gente tem que, como eu demonstrei, 51,7% desse valor pago, né, que vai para esses outros repasses, e 48% somente para manter o cartório, remuneração delegatária, ainda pagar imposto de renda e ISS. Né? Como solução para essa análise crítica, né, eu indiquei o quê? Eu indico como a necessidade de equilíbrio entre a concessão dessas gratuidades e um custeio eficiente, né, a mudança da consciência dos atores, né, como principal, inclusive, elemento necessário para essa sustentabilidade, esse equilíbrio, né, de acordo com o homem parentético e o modelo multidimensional. Por quê? Eu tenho outros órgãos que não compõem, mas querem fazer parte desse sistema. Eu tenho um Estado que não quer se eximir da sua responsabilidade e não quer custear, né, não quer fazer parte diretamente dessa manutenção do sistema. Eu tenho o próprio delegatário, que deve também ter consciência da sua função social, né? E tem o próprio usuário, que muitas vezes que também tem que ter a consciência da utilização dessa gratuidade, se declarar pobre na forma da lei quando ele pode pagar, também ele está prejudicando o sistema como um todo. Então, eu elenco isso como principal necessidade dessa mudança de consciência para essa visão parentética e esse modelo multidimensional. O Estado, outro ponto também, que o Estado deve criar e custear mecanismos de subsídios que devem compor de forma fixa a receita dos fundos de compensação. Ele tem que assumir o seu ônus de política pública necessária ao Brasil. Né? Modificar a forma de concessão das gratuidades, plena para restrita. Aqui eu elenquei isso sem adentrar, né, numa discussão mais profunda sobre o princípio da vedação e retrocesso, e que aí daria, eu acho que um doutorado ou um outro mestrado para tratar sobre o tema, mas será que nós temos condições de manter essa gratuidade plena,
né, sem esses outros elementos anteriores que eu mencionei, impor critérios para a concessão das gratuidades de forma restrita, eu simplesmente declarar que sou pobre na forma da lei é suficiente, deve ser esse o modelo adotado, eu defendo que não, que deve ter mais critérios, inclusive de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, que elenca para o judiciário outras formas, né, dessa gratuidade mais restrita. Implantar os ofícios da cidadania, promovendo os convênios para expandir serviços pagos, né? Já que foi previsto que os cartórios de registro civil podem praticar outros atos, como fazer RGs, emitir carteiras de trabalho. Então, por que não os próprios estados entes federados e efetivar esses convênios, né, de forma concreta para que os cartórios possam ter mais fontes pagas, né, não sendo somente essa medida, mas sendo mais uma medida, né, reestruturar a organização atual das serventias, e isso é um ponto-chave para a Bahia. Nós temos serventias de registro civil apenas com registro civil, por que não juntar com outras atribuições no município? Eu cito o exemplo de Castro Alves, que poderia ter um cartório só, juntando as 3 atribuições que aqui possui, e isso daria uma sustentabilidade maior de arrecadação, consequentemente, uma viabilidade econômica, mas sem descuidar da função social, não é acabar com o cartório no município, é sim ver uma forma de viabilizar economicamente, juntando atribuições, ou aglutinando cartórios que tem 2, municípios que tem 2, ficando só 1, né, e realizar estudos técnicos para quantificar os parâmetros mínimos para essas rendas mínimas necessárias a garantir o mínimo de sustento aos cartórios e também dignidade para o registrador civil, né, que tem que saber quanto ganha, que tem que exercer a sua função da melhor forma possível para garantir uma qualidade. Então, em considerações finais, eu elenco que eu reafirmo a existência dessa dicotomia, né, através do acesso pela gratuidade, do exercício privado. Elenco também que esses mecanismos de compensações atuais, eles estão ineficazes, né? Tanto é que tem vários fundos quebrando ou quebrado em colapso, a Bahia está na iminência disso acontecer, né? Porque estamos num déficit enorme, e o saldo que possui, além que é um saldo acumulado, ele está acabando, né? Então, se não for feito nada, vai entrar em colapso, né? Então, que é o que eu menciono aqui, né, nesse outro tópico. E a mudança desse paradigma dos atores, a revisão dos repasses, né, será que o Estado, a Procuradoria, o Ministério Público, a Defensoria, o próprio Tribunal de Justiça precisa de todo esse percentual para fazer o seu papel de fiscalização, no caso do tribunal, né, a criação pelo Estado, a União e os Estados Federados, de subsídios fixos e participa efetivamente do ônus da política pública, a reestruturação das serventias. E, por fim, eu digo que o trabalho ele não quis esgotar o tema pela complexidade que ele pela diversidade de ideias, de conformidades estaduais, né, que cada um tem a sua realidade, mas para a Bahia, especificamente que eu estou aqui e tenho um pouco de conhecimento, né, desse sistema, eu digo que a gente precisa caminhar para avançar e para romper esse paradigma unidimensional e sim encontrar um equilíbrio para garantir a sustentabilidade, né? E para que eu, enquanto delegatária, consiga ver esse trabalho sair do papel para a prática. É aqui eu cito algumas referências e muito obrigada pela atenção. Muito bem, Andresa. Exatamente meia hora. Faltava mas foi um pique aí que você deu, né? E um poder das coisas. Tudo bem. Bom, feita agora, melhor, encerrada agora a sua apresentação, eu peço que você esteja aí, embora esteja sendo gravada a banca, mas eu sugiro que você também vá tomando algumas notas aí das contribuições que os 2 examinadores vão dar a partir de agora. E, para seguir o protocolo, eu vou passar a palavra primeiro para o nosso avaliador externo, que é o professor André Portela, pedindo desculpas à professora Liz por
ser garantista do protocolo, né? Apesar de não observar o cavalheirismo com relação à senhora, mas sem nenhum demérito, viu, Liz? Então, por favor, professor André, a palavra é sua, tem meia hora aí para suas considerações. Muito bom dia, eu queria cumprimentar inicialmente a todos os presentes, em especial eu queria cumprimentar a família, né, de Andresa, que eu acredito que esteja aqui presente, eu vejo alguns sobrenomes, eu não tenho como identificar, mas de qualquer jeito, parabenizá-la, parabenizar a família, os amigos que estão presentes, que com certeza tem motivo de sobra para ter orgulho aí da parente e da amiga pelo belo trabalho que ela faz e, sobretudo, por essa etapa importante de vida que ela conclui, né, no dia de hoje. Eu quero, por outro lado, agradecer ao convite, cumprimentar o professor Jorge Antônio, agradecer também a Andresa, Jorge, que é um colega aí de algum tempo, nós nos conhecemos, eu estava fazendo conta, Jorge, não é muito bom a gente ficar fazendo conta, não, mas a gente se conheceu lá em 2012, e lá se vão 8 anos, numa banca de concurso, salvo engano, que a gente participou em Cachoeira, e embora sejamos vizinhos, né, aqui em Salvador, a gente se vê muito pouco, faço votos de que essa oportunidade seja aí uma oportunidade que venha a intensificar esses nossos contatos acadêmicos e pessoais que me alegram muito. Professora Liz Maria, que eu conheço nessa oportunidade, cumprimentá-la também, já sei que é professora do quadro da UFRB, isso por si só já depõe muito favoravelmente, sei também da sua formação em educação, e cumprimentar o professor Alexandre, que também conheço nessa oportunidade, está aí diante de um programa que é interessantíssimo, eu também sou professor de programas multidisciplinares, né? Nesse caso, gestão em políticas públicas e segurança social é um tema, é uma área, na verdade, que me interessa muito. Eu sou do financiamento público da tributação, mas tenho uma inserção multidisciplinar muito forte, e por isso também eu parabenizo a Andresa pela escolha do programa, acho que ela foi muito inteligente, tendo formação de base em Direito, sei também que você vem do eu ia falando do IFBA, mas nesse caso é Rio Grande do Norte, né? Então já depõe também muito favoravelmente a essa sua preocupação pela formação multidisciplinar, que é realmente muito boa. Bom, dito isso, Liz, eu queria iniciar, agora tratando sobre o seu trabalho, eu queria, de uma maneira geral, elogiá-la pelo trabalho que você nos submete à análise, por vários motivos, desde essa questão aí que eu falei da inserção multidisciplinar, a preocupação que você tem em trazer uma realidade que é uma realidade importante e uma realidade que faz parte do seu cotidiano, dentro de um contexto de preocupação com a abordagem social, né? Essa, pelo menos, é a concepção, é a ideia inicial, embora eu vá fazer algumas críticas quanto a isso. Mas, de uma maneira geral, o seu trabalho é muito bem escrito, eu acho que o seu trabalho cumpre com aquilo que são os requisitos necessários para o nível de uma dissertação de mestrado. Acho que você indica, poderia se aprofundar um pouco mais, eu vou falar sobre isso também, mas indica as alternativas de solução dentro daquilo que é a proposta de um mestrado profissional, como o que você se propôs a fazer. Acho que foi muito feliz também no referencial teórico, especialmente na escolha do professor Guerreiro Ramos. Acho que você traz aí um referencial muito importante, valorizando, inclusive, a produção nossa, né, aqui da Bahia. E parabenizo também, por extensão, o seu orientador, que certamente teve uma participação importante em todo esse processo, e principalmente na qualidade formal e na consistência de conteúdo e de referencial teórico que você traz. Então, essa é a minha percepção, de uma maneira geral. Acho que o seu trabalho é bom, é muito bem escrito, e ele cumpre, sim, com aqueles que são os requisitos que a gente espera
para um trabalho de nível de dissertação, de mestrado, né, no caso. Então, dito isso, eu passo, Liz, as observações críticas, que eu acho que é o mais importante, né? Sem prejuízo dessa primeira parte, que é muito qualificada, toda essa ideia geral que eu fiz. Então, assim, começando por coisas pontuais, formais, de escrita, coisas muito pequenas que não maculam a qualidade do seu trabalho, mas que eu acho que valem a pena ser revisadas, principalmente para um depósito final, já que seu trabalho está bem escrito. Então, tem, por exemplo, coisas lá na bibliografia, lá no referencial, você vai ver que tem algumas coisas, na minha versão, pelo menos veio, talvez tenha sido algo pontual, mas tem ainda alguns apontamentos em vermelho. Às vezes tem interrogações, como se fossem apontamentos para você mesma, talvez procurar a complementação, né? Há pequenos erros de redação, eu não tive o cuidado nessa oportunidade de fazer apontamentos para lhe entregar, muito poucos, também nada que deponha desfavoravelmente ou que macule a qualidade final do seu trabalho, mas seria interessante você fazer uma revisão, como também seria interessante, Liz, você fazer uma revisão daquilo que a gente chama de um certo preciosismo, um certo barroquismo. Perdão, André. É que você está chamando Andresa de Liz. Opa! Então, os Desculpe. elogios são mantidos. A professora Liz também está elogiada, embora não tenha visto nenhum trabalho dela, mas fica aí o elogio mantido. Ainda bem que você me falou antes de começar as críticas, porque aí eu vou falar Andresa realmente para não haver a falta de cuidado. Mas me desculpem, Andresa, então, é verdade. Andresa, como eu ia falando, ainda nesse âmbito formal, a gente tem um certo juridiquês, que eu acho que seria interessante, é uma questão de estilo, mas que seria interessante você rever. Aí eu estou me referindo mais precisamente salvo engano, é no tópico 3, o tópico que você fala lá da estrutura dos cartórios e tal. E aí, em direito, a gente tem uma mania, principalmente nas peças, né, de colocar, no seu caso aí você botou, dos emolumentos, das gratuidades, é uma forma bem coibrã, inclusive, de estilo, né? Eu, sendo você, eu colocaria títulos mais completos, indicando do que é que você pretende desenvolver, e eliminando essa coisa da gratuidade, dos emolumentos, e um certo barroquismo, principalmente na coisa da citação. Então, você, em alguns momentos, eu tomei nota aqui, você, por exemplo, coloca segundo o renomado jurista Loureiro. Então, não é necessário esse floreio, né? Segundo Loureiro, e aí a gente entra nas considerações de Loureiro. Eu acho que é importante a gente não ter preconceito a nenhum tipo de autor, mas também é importante a gente não idolatrar, e isso talvez entre aí, inclusive, numa questão de estilo, tá certo? Bom, entrando um pouco mais nas questões de conteúdo, que é o que eu gostaria de realizar realmente as provocações, que é onde acho que vale a pena fazer essas provocações. A minha primeira grande crítica se refere, embora seja ainda, né, um resquício de análise da forma, mas já entrando no conteúdo, eu não me agradou, Liz, eu acho que valeria uma revisão do título do trabalho. O título do trabalho ele é um título que formalmente merece uma revisão, e também do ponto de vista do conteúdo, principalmente por, na minha opinião, não refletir exatamente aquilo que você pretende, aquilo que você efetivamente desenvolve ao longo do trabalho. Então, por exemplo, o título do seu trabalho é o direito à cidadania pelos cartórios. Aí já eu tive uma dificuldade quando eu vi esse título, eu até presumi do que poderia ser e tal, mas como é o nosso primeiro contato, eu falei, direito de cidadania pelos cartórios? Na verdade, o que você está querendo dizer é a importância que tem os cartórios como provedores de um requisito essencial, elementar, ao exercício da cidadania. Mas não é a ideia que você coloca aí, fica parecendo que o exercício da cidadania vai ser realizado pelos cartórios. Então, assim, é só uma questão aí, no primeiro momento, de forma, eu acho que valeria a pena você repensar um pouco mais para colocar exatamente o que você pretende.
E a outra questão, que aí sim entra um pouco mais numa questão de conteúdo, é que você coloca uma análise técnica da dicotomia entre gratuidade, acesso e custeio. Veja, na leitura do seu trabalho, quando eu vi essa questão da dicotomia, desde o resumo, eu fiquei tentando entender o que é que você estava chamando de dicotomia. E ao longo de todo o trabalho, e até nas considerações finais aí no slide que você coloca, você indica que essa dicotomia seria aquela dicotomia, aquela contradição que existiria entre a prestação de um serviço que é público e, mais do que ser público, é essencial, e que, por outro lado, está sendo remunerado segundo as regras do direito privado. Então, assim, isso é o que você está chamando de dicotomia. Dicotomia é uma contradição, é algo extraordinário, algo esdrúxulo, que está longe de ser aquilo que acontece nessa sistemática de remuneração dos cartórios, mesmo lidando com a prestação de um serviço público essencial. Então, assim, não tem nada de dicotômico, embora seja criticável, e eu critique muito, mas dicotômico no sentido de ser contraditório, não tem isso, é normal ocorrer. Se a gente quiser levar ao extremo, basta, e aí tem muita crítica que a gente pode fazer, tá certo? Mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da realidade que a gente examina, não tem uma dicotomia, é uma concessão de serviço público, vai ser remunerado conforme as regras do direito privado, embora submetido também às normas, às limitações do direito administrativo. Aí bastaria, Andresa, a gente falar, por exemplo, da questão relativa, e aí não me entra na cabeça, né? A questão relativa à remuneração da saúde pública. É porque a coisa, saúde pública não, da saúde, que é um serviço público essencial. A coisa está tão normalizada que a gente já não se surpreende mais. Mas é impressionante como um serviço de saúde, que é um serviço elementar, fundamental, ele seja mercantilizado. Ora, se é assim, e eu acredito que estou lhe dando um exemplo extremo, né, do que poderia ser isso que você chama de dicotomia, quando a gente aplica isso para um serviço que, queira ou não, é um serviço burocratizado, ou burocrata, né, faz parte da burocracia, eu não sei se o tratamento melhor seria dicotomia, né? E a outra coisa ainda sobre o título é que me parece que é o seguinte, ele não está refletindo com precisão aquilo que eu vi a partir da análise geral do trabalho. Me parece que, na verdade, a sua crítica, a sua preocupação diz respeito a isso que você está chamando de possível colapso do sistema, que é uma questão estritamente de financiamento. Então, você está dizendo, olha, o que eu estou querendo chamar de dicotomia aqui, na verdade, é essa impossibilidade de sustentabilidade, de sustentação de um sistema que a gente está vendo que está caminhando para o colapso do ponto de vista do seu financiamento. Isso não é dicotomia, embora isso seja a essência do seu trabalho. Essa é uma crítica ao modelo de financiamento e à realidade de financiamento do serviço cartorário, especificamente, me parece, que muito mais na Bahia, embora você faça um levantamento geral, eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Então, assim, rever o título é uma sugestão que eu lhe faço e uma crítica também que eu coloco aí com relação ao seu trabalho. Eu também, veja, ainda sobre isso, e essa observação eu retiro muito mais da sua apresentação oral. Ficou muito claro, muito clara, a sua preocupação com relação a isso que você chama de iminente colapso do sistema. Aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, do seu trabalho, da análise dos dados que você nos traz, nós não temos condição de avaliar se há ou não essa iminência de colapso. Então, veja, você nos diz que na Bahia o sistema passou a ser o atual, né, um dos últimos estados, eu acho que atualmente talvez tenha mais um, eu não lembro, até a última vez que eu vi, mas você diz que esse sistema mudou aí em 2011 ou 2012. E você nos traz uma série histórica que é muito recente. Você trabalha basicamente com 2018, 2019 e 2020, ou é 2019 e 2020, mas é uma série muito recente para você dizer que no ano de 2019, você vai ter a oportunidade de dizer se eu estou impreciso com relação aos dados que eu estou colocando, mas no ano de 2019 a gente vai notar um déficit
um déficit em função, sobretudo, da Covid, da diminuição ali da movimentação dos cartórios e tal. Isso é déficit, isso é resultado anual. A gente não tem, e você faz menção disso, a gente não tem dados, por exemplo, sobre o saldo do fundo que é responsável pelos pagamentos, né, dos valores mínimos, das compensações e tal. A gente teria que ter esse número aí. Salvo engano da leitura que eu fiz, não há números sobre esse saldo. É de se imaginar que esse saldo seja relativamente alto se a gente considera que nos anos anteriores houve um superávit. Mas aí eu lhe dou a oportunidade de você aprofundar um pouco mais nisso e talvez nos dar um pouco mais de dados ou dizer se esses dados realmente não constam do trabalho e assim por diante. Aprofundando ou avançando um pouco mais, aí para caminhar já para a conclusão, embora eu vá me demorar um pouco mais no desenvolvimento de todas essas questões que eu vou colocar, veja, o ambiente acadêmico é um ambiente de crítica, né? É um ambiente sobretudo, de provocação intelectual para a gente poder pensar, de repente, desconstruir algumas concepções que a gente traz e que o ambiente acadêmico vai funcionar exatamente para, de repente, a gente desconstruir ou rever algumas coisas. E aí é que eu queria, Andresa, fazer três provocações, algumas delas bem contundentes. O primeiro grupo, ou a primeira provocação que eu lhe faço, é que, veja, e aí diz respeito a uma premissa fundamental do seu trabalho. Você tem uma premissa no seu trabalho que é fundamental, e como qualquer premissa, se a gente desconstitui ela, a gente está desconstituindo todo o raciocínio que foi levado em seguida, com base nela. Essa premissa que você nos traz, que você presumivelmente teria desenvolvido, é de que existe uma relação entre cidadania e exercício das atividades desempenhadas pelo cartório, ou pelos cartórios, tá certo? Você diz lá que você desenvolve em todo o trabalho, a todo momento, olha, os cartórios são muito importantes para o exercício da cidadania, sem cartório a gente não tem cidadania. Eu vou lhe ser muito franco, e aí é que vem a provocação bastante categórica. Da leitura do seu trabalho, eu não consigo retirar a relação clara que você pretende entre cidadania e exercício da atividade dos cartórios. Perceba, essa ideia você teria desenvolvido, sobretudo, lá no seu tópico 2, que é o tópico em que você fala da cidadania, do histórico, das teorias, das três partes aí do exercício, né? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e tal. E você desenvolve lá da página 18 até a página 29 do seu trabalho toda essa ideia, e você chega nos dois últimos parágrafos, lá na página 30, na versão que eu tenho aqui, na verdade na página 29, pelo arquivo Word é 30, se você quiser encontrar, mas na numeração sua é página 29. Aí você fala de toda essa teoria e tal, e no final, nos dois últimos parágrafos, você coloca: para tanto, o primeiro passo para o exercício desses direitos, que são os de cidadania, em sua plenitude, é o registro do nascimento do indivíduo, como se verá a seguir. É através dele que todos os demais direitos se tornam acessíveis. Essa é uma grande premissa do seu trabalho. E eu vou lhe provocar dizendo o seguinte: não vejo no seu trabalho, e não vejo essa relação entre exercício de cidadania e a prestação dos cartórios, partindo dos próprios conceitos que você traz. Cidadania é o direito de cidade, né? O direito de viver a cidade, de reclamar direitos, de fazer escolhas, né? Cidadania, ela não é tirar um documento. Isso está longe de ser cidadania, ainda que seja um requisito para você exercer outros direitos fundamentais. Mas eu vou adiante, eu vou aprofundar um pouco mais nessa minha provocação. Eu vou dizer o seguinte: os cartórios, eles não não existe uma relação clara entre exercício de cidadania e cartório, como eu diria que os cartórios fazem parte de uma estrutura, que é a estrutura da burocracia, que inclusive impede ou dificulta o pleno exercício da cidadania. Eu vou pegar agora o desenvolvimento do seu raciocínio para
provar o contrário. Eu vou dizer o seguinte, olha, se a gente depende de um documento, que é o registro de nascimento, ou uma folha de papel, que é a certidão de óbito, ou uma folha de papel, que é a certidão de casamento ou de divórcio, para exercer um direito, ora, esse sistema de burocratização que tem nos cartórios um pilar fundamental, ele atrapalha o pleno exercício da cidadania. Perceba, vamos trazer para a realidade e para a atualidade. Tem dois temas da atualidade aí. A gente tem aí, primeiro, o chamado, estão palpitantes, estão na imprensa todo dia. A gente tem o chamado auxílio emergencial da Covid, R$600. Se discute e tal, não sei o quê. O grande problema para você ter acesso a esse direito, um dos grandes problemas que as pessoas têm enfrentado, é exatamente, sobretudo aquelas pessoas mais humildes, mais necessitadas, é exatamente provar a certidão de nascimento, a regularidade do CPF. Então, veja, eu vou usar o seu raciocínio para defender o contrário. Eu vou dizer que toda essa rede de burocratização que a gente formou, ela é impeditiva do pleno exercício da cidadania, principalmente para aqueles indivíduos que são menos assistidos. Essa é a primeira provocação que eu lhe faço, e eu gostaria de lhe ouvir a respeito, depois que eu terminar. Mas, assim, eu acho que, ainda nesse sentido, você foi muito feliz ao ter feito todo o histórico do exercício das atividades das serventias, do que é que, né, do registro, de onde é que ele nasceu, e você localiza lá na Igreja Católica, de fato, século XVIII, até o século XIX, um pouco menos, mas nas freguesias até o século XVIII, sobretudo, de fato, os registros eram feitos primordialmente pela Igreja Católica. E como é que era feito? Como é que eram feitos esses registros? Esses registros eram feitos pelos padres, né, pelas pessoas que faziam parte da igreja, da rede da Igreja Católica de uma maneira geral, e essas pessoas iam aos lares. Então, esse exercício que hoje é feito pelo cartório, que fica lá na sede do município, e que exige que o indivíduo que esteja lá longe, na zona rural, ele tenha que se deslocar para ir. Isso aí, historicamente, era feito pela Igreja Católica, que ia de casa em casa, ia registrando com total gratuidade qual era o nascimento, qual era o óbito, qual era o peso do menino e assim por diante, onde é que ele... Então, perceba, hoje a gente chega na figura dos cartórios. E aí eu insisto, a primeira provocação que eu faço, os cartórios, eles têm uma relação direta, e eles são fundamentais para o exercício da cidadania, ou é o contrário? Ou a gente tem uma rede aí de burocracia da qual fazem parte os cartórios e que terminam atrapalhando essa questão. Primeira provocação que eu lhe faço, e nesse sentido, realmente faço a crítica no sentido de que você simplesmente falar o que é cidadania e dizer que os cartórios, eles têm uma relação direta, imprescindível, porque eles emitem uma certidão de nascimento, me parece muito frágil, tá certo? Bom, essa é a primeira questão, das três que eu gostaria de trazer, em termos de garantia de cidadania, manutenção da... Bom, a segunda diz respeito à questão da remuneração das serventias, né? E aí é uma outra provocação que eu vou lhe fazer. Você trata a todo momento... Eu conheço bastante, viu, a realidade dos cartórios aqui no estado da Bahia. Tenho colegas, tenho amigos também que são titulares, tenho orientandos. Por incrível que pareça, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande. É muito bom que isso tenha acontecido por parte de colegas seus, fazendo mestrado, inclusive. Tem sido muito comum. Isso é bom para enriquecer o debate e o estudo, né? Mas, assim, você traz todo um desenvolvimento de um pensamento no sentido de que você trabalha com dignidade, né? Dignidade, aí você fala, olha, remuneração digna, porque a remuneração tem que ser digna e tal, e se não for digna, você vai ter um colapso, e de fato, em alguns casos, se não houver a remuneração, o piso de remuneração é inviável do ponto de vista do financiamento, eu sei disso, a grande maioria dos cartórios, 90% dos cartórios, né? Você tem ilhas, tem oásis milionários, mas a grande realidade não é essa, portanto, nisso a gente está de acordo. Agora, você trabalha com a ideia de dignidade, e aí faz todo um trabalho de que é necessário e tal,
E aí eu quero colocar, sobretudo, o dado que você traz, né? Você traz um dado que aqui na Bahia, por exemplo, são, salvo engano, 12 salários mínimos de remuneração naquela serventia de titularidade, e você tem mais metade desse valor para as serventias de substituição, né? A gente está falando aí a gente está falando mais ou menos de 18, 19 mil reais. Mesmo depois daqueles números que você coloca, dos custos e tal, a remuneração seria de 8 mil para titularidade, e vamos trabalhar aí com a ideia de 4 mil, né, para substituição, de forma grosseira, né? A gente está falando aí de 8 mil, uma remuneração mínima, e a gente sabe que um número grande de cartórios na Bahia é gerido por substituição. Então, eu posso chutar, eu posso dizer que a gente tem uma remuneração aí da ordem de 10 mil reais, tá certo? Vamos concordar só para raciocinar. Veja, se a ideia é de dignidade, eu acho que está tudo bem, né? Está tudo bem. Tudo bem, você falou, olha, não é garantia, vamos trabalhar para que haja garantia, vamos trabalhar que... E aí eu me preocupo muito, Andresa, eu me preocupo muito com a questão relativa à realidade brasileira, né? Perceba, a gente está falando de uma realidade de um país em que 110 milhões de pessoas, metade da população, tem uma renda média da ordem de R$ 413. A gente está falando de um estado em que no interior você tem uma renda média abaixo de R$ 500. Então, assim, é importante, né, que esses são dados elementares, não é que sejam relativos ao seu trabalho, essas são premissas elementares que dizem respeito à própria realidade social do país. Então, assim, é importante a gente ter em mente esse tipo de ideia. Mas ainda sobre a remuneração e a sustentabilidade desses cartórios, eu acho que você traz aí uma série de propostas de solução, você traz números que são interessantes sobre quais são as médias de remuneração, como é que estão os cartórios na Bahia e tal. Esses dados são muito interessantes, gostei muito desses dados, preencheram algumas lacunas de conhecimento que eu tinha nessa minha área do financiamento público, mas assim, eu acho que eu senti muita falta no seu trabalho, principalmente nessa reclamação que você faz, digamos, de dignidade da remuneração. Eu senti muita falta de você fazer uma crítica ao próprio desequilíbrio que existe de remuneração, de realidade de financiamento dentro do grupo dos próprios cartórios. E mais do que isso, não sei por que você ficou restrita à realidade da Bahia, para fins de equalizar essa situação de precariedade do financiamento dos cartórios. Poderia ter proposto, eu acho que seria importante você abrir isso para o âmbito nacional. E aí, bem rapidamente, te dizer o seguinte, a gente tem um país em que a realidade, na Bahia você coloca, né, que a média da Bahia de arrecadação em 2019 foi da ordem de 211 mil por cartório de média, né, de arrecadação. Em Alagoas, entretanto, essa média, que é a menor do país, segundo o CNJ, também em 2019, é de 149 mil. Mas, pasme, no Distrito Federal, essa média, eu vou colocar aqui, ninguém vai acreditar, dados do CNJ de 2019, de média, os cartórios tiveram arrecadação de 3 milhões e 500 mil. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa muito grave aí de remuneração com relação aos cartórios. Não faz sentido nenhum você ter um serviço que é voltado para a realização de um serviço público essencial, portanto, aqueles que estão exercendo as serventias estão com um encargo, eles não estão com uma coisa privada, uma empresa que eles colocam debaixo do braço, é meu, passei no concurso, agora ninguém tira. Não, ele está exercendo o encargo, e ele está faturando de média 3 milhões e 500. Então, assim, o seu trabalho passa ao largo dessa questão. E isso seria importante, eu acho que seria fundamental para que você desenvolvesse aí. Eu teria algumas coisas a falar ainda sobre esse tema, mas veja que o meu tempo já está se esgotando. Mas veja, a última questão que eu gostaria de colocar a última provocação, é uma das principais soluções que você traz. Então, uma das principais críticas que você traz, e que aí realmente eu vou ser crítico com essa proposta de solução. Você é muito crítica, é ferrenhamente crítica,
é a questão da gratuidade, ou melhor, para ser honesto com o que você coloca no trabalho, com a comprovação da gratuidade, com a comprovação, com a possibilidade de gozar da gratuidade, apenas com a comprovação do estado de pobreza por uma declaração simples do próprio interessado. Veja, você propõe, ou diretamente, ou nas entrelinhas, que isso aí termine, que tem que ser comprovado, porque o sistema ele não se sustenta, e se você... Mas, Liz, perceba, a gente está numa realidade, mais uma vez, de um país que tem uma pobreza muito grande. Na sua região aí, no Baixo Sul, né? Salvo engano, eu vi em algum lugar que era no Baixo Sul, essa é uma região pobre, não é das mais pobres, mas é uma região pobre. É uma região que certamente tem uma renda média que não vai, se for superior a R$500, não vai passar muito de R$500. Então, assim, eu vou, ao invés de possibilitar o indivíduo de ter um requisito elementar para o exercício da cidadania, que é a certidão de nascimento, ou que é... A certidão de nascimento não, porque é gratuita de uma maneira geral. Mas outro ato qualquer que dependa da isenção, né, uma isenção condicionada, esse daí eu vou começar a exigir alguns condicionamentos. Veja, do ponto de vista da cidadania, isso é uma contradição, e perceba... Então, assim, eu não vi no seu trabalho nada relativo, por exemplo, a dizer, vamos botar aqui na caneta, vamos ver o que é o sistema todo, vamos ver quem é que está sendo remunerado a milhão, vamos ver quem é que não está faturando, não está arrecadando nem um salário mínimo, e vamos equalizar isso aqui não é uma empresa para ganhar dinheiro, a gente está realizando um encargo, e, portanto, é necessário a gente ver essa realidade. Então, assim, as propostas que você traz, e aí finalizo, já pedindo desculpa pela extrapolação do tempo, você coloca como soluções, você coloca 6 soluções. Para a questão, né, de equacionar aí o que você chama de iminente colapso do sistema e tal. Então, afastar a mera declaração de pobreza como prova de tal condição para o gozo da gratuidade, ampliação da competência dos cartórios, então eles poderiam emitir carteira de identidade, CNH, passaporte, naquilo que você chama de, você dá um nome bonito, de ofício da cidadania, ofícios da cidadania, emissão de passaporte, ofício da cidadania, reunir, por outro lado, atribuições e extinguir aquelas que sejam inviáveis. Aí eu fiquei muito preocupado, porque, veja, o que é inviável? A gente vai extinguir o quê? No cartório do interior da Bahia, você vai deixar de prestar um serviço o quê? De emissão da certidão de óbito, nascimento, é preocupante isso. Em quarto lugar, requantificação da renda mínima, levando em consideração as despesas da serventia, a remuneração digna do delegatário. Veja, mais uma vez aí o que eu coloquei, 12 salários mínimos, R$12 mil, R$13 mil, 8 mil líquido ali para, segundo o estudo que você trouxe, desonerar ao máximo os repasses obrigatórios, e aí a última que você coloca, não ceder às investidas de outros órgãos, que fica aí parecendo uma briga entre categorias, né? Defensoria Pública, titulares de serventia, Ministério Público, estão brigando aí pelo fundo, porque a Bahia colocou 1% para o Ministério Público e tal. Então, perceba, essas são as provocações que eu faço ao seu trabalho, mas eu queria terminar da mesma forma que comecei. O seu trabalho é muito bom, é muito bem escrito, você foi muito feliz em ter escolhido o programa que você escolheu, a formação multidisciplinar, e não tenho dúvida de que você nos traz um trabalho que cumpre perfeitamente aquilo que se exige para o nível de dissertação de mestrado, embora essas provocações aí eu acho que elas sejam importantes, sobretudo para fazer com que a gente tenha a reflexão crítica sobre todas essas questões aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado também ao professor Jorge Antônio, e um abraço aí a todos, fico aguardando qualquer deliberação. Muito obrigado, professor André, pela sua excelente contribuição, trazendo para a gente, como alguém do direito, que conhece bem do que estamos tratando, novos olhares sobre a própria temática que a Andresa
teve como desenvolvimento principal do seu trabalho. Então, o senhor utilizou 35 minutos, e eu vou passar a palavra à Andresa, mas peço que a Andresa fale sobre as 3 provocações, mas procure ser um pouco objetiva, porque senão nós vamos ultrapassar muito tempo, porque ainda temos a professora Liz para trazer as contribuições dela e depois a deliberação. Andresa, pode responder. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as... Estão me ouvindo? Que eu sempre fico na dúvida. Agradecer todas as contribuições do professor André Portela. Eu tive a curiosidade de olhar o currículo do senhor e eu vi que eu falei, com certeza ele vai trazer muita contribuição, principalmente por ser da área de direito, né? E eu vi que o senhor trabalhava com a questão da saúde, do financiamento da saúde, que não deixa de ter uma relação, né, com o direito fundamental, né? E eu, inicialmente, sobre os apontamentos iniciais que o senhor comentou, vou ver todos, né? A questão das referências sobre que realmente o professor Jorge não conseguiu. Não dava tempo para passar com vocês com antecedência, então eu fiquei para fazer no prazo que a gente tem, né, posterior, mas serão feitas todas as correções. Com relação à questão dos dados, né, que o senhor comentou, para eu responder sobre os dados da Bahia, sobre a questão do saldo, eu tive acesso a esse dado, mas eu tive acesso porque hoje eu sou conselheira do FECOM. Né? Então, eu não tive um documento, vamos dizer assim, oficial, que eu pudesse mencionar. Esse saldo, ele foi, só para esclarecer para o senhor, ele foi construído de 2012 até 2017, porque de 2012 foi a privatização na Bahia, né? Foi o último estado da Bahia, do Brasil, a ser privatizado. Então, com a criação da lei de 2012, que criou o fundo, os cartórios ainda estavam estatizados, né, na mão sobre a gestão do tribunal, com servidores, então o dinheiro estava indo para o fundo e não estava saindo, vamos dizer assim, para pagar essas compensações, porque eram servidores públicos do quadro do tribunal. Em seguida, em 2012, também teve o processo de escolha de alguns profissionais desses servidores que fizeram a opção, porque a lei que privatizou deu essa opção para servidores do quadro do tribunal optar de sair da esfera de funcionário público do tribunal para ficar como delegatário. E foram só apenas 147 servidores que fizeram essa opção. Então, a partir dessa modificação inicial, esses começaram a receber, aqueles que optaram por registro civil, começaram a receber essa compensação. Então, era quase nada, porque a maioria escolheram as outras atribuições que possuem atos de valor econômico e que não tinha previsão legal dessa compensação. Então, 2017 foi quando terminou o concurso, né, que efetivou mais de 50% das vagas da Bahia, né, deram 1.300 e tantos cartórios, e a partir daí foi que começou a pagar essas compensações. Então, esse saldo construído é o que hoje está cobrindo esse déficit. Né? De 2018, havia um superávit e passou a ter um déficit. Então, existe uma discussão até interna dentro do FECOM a respeito de uma projeção, de estar se pensando em fazer novos estudos, para já fazer uma projeção até quando esse saldo vai durar, nas circunstâncias atuais, né, considerando esses déficits, né, para fazer determinadas adequações, até talvez reduções dos valores pagos atualmente, já que são valores fixados pelo próprio Conselho. Acho que, eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida do senhor, mas eu vou, né, passar para os próximos tópicos. Com relação à questão da provocação, da primeira provocação inicial sobre a cidadania estar ligada ao exercício, eu concordo com o senhor plenamente que não deveria ser necessário a participação no cartório para que o cidadão, para que o indivíduo ele pudesse ter a sua cidadania garantida, em todos os aspectos, em todos os seus direitos constitucionalmente previstos. Mas o modelo adotado pelo Brasil foi esse de ter um local específico para guardar esse repositório, sendo uma atividade típica do Estado, né, e que optou
vamos dizer assim, repassar o exercício, como o senhor mencionou, como uma espécie de concessão, né? No caso, a delegação, né? E aí, o meu trabalho, eu quis não sei se eu fui tão feliz, né, nessa trajetória, mas eu quis demonstrar que, no modelo adotado pelo Brasil, é necessário o cartório, né, para que ele comece, ele tire lá o seu registro e ele possa voltar durante toda a sua vida, sempre que ele precisar exercer outros direitos, né, decorrentes de comprovação do seu estado familiar, do seu estado civil. Então, eu fui nessa linha, né, de considerar o sistema que nós temos, né, de não adentrar nessa questão da burocratização, né, porque, por exemplo, em outros países, como o Chile, né, que eu tive alguns contatos, né, para começar a tentar desenvolver outros temas ligados a isso, de fazer um comparativo, eu não quis colocar isso no trabalho, né, porque está muito incipiente ainda, mas, por exemplo, tem outros, como no Chile, por exemplo, a atividade específica do registro civil, ela é típica do Estado, ela é um órgão do Estado, né, então presta ali o serviço e está dentro da estrutura do Estado. Mas, no caso da Bahia, eu penso que foi, especificamente da Bahia, eu estou aqui mais próximo, né, e ver, assim, dentro dessa realidade desse Estado, e eu vejo que foi feliz essa privatização ante a ineficiência que comentava-se, né, e por isso que houve toda uma intervenção, né, do CNJ aqui na Bahia para que o concurso saísse e fosse realmente privatizado, para melhoria, né, da prestação desse serviço. Então, eu não sei se eu consegui alcançar o que o senhor gostaria, mas eu faço essa ponderação em relação à primeira provocação, não afastando o que o senhor falou de primordial, que o ideal era que não precisasse de um cartório para esse acesso a esse direito, né? Fosse algo sem essa necessidade de um documento, né? Realizado pelo cartório. Com relação ao segundo tópico, da remuneração das serventias, sobre a questão da dignidade, a questão dos valores, né, que o senhor comentou, dos 12 mil, né, que hoje está 13, eu faço a ponderação no seguinte sentido: realmente, a Bahia ainda comparando com o Brasil, com os outros estados, a Bahia ainda tem uma posição confortável em relação a esse valor, porque, como eu falei, só 5 estados, demonstrei, né, 5 estados possuem uma renda acima de 10 salários mínimos. Só que eu faço aqui uma ponderação, realmente, frente à renda média da população brasileira, nós somos privilegiados em relação a isso, com certeza. Agora, se eu considerar dentro da exigência da profissão, né, do critério dos requisitos para entrar na carreira, eu já não sei não, eu acredito, né, defendo que já não é tão assim, né, já não seria, como eu falei, na Bahia eu acho que é um valor razoável, mas a gente tem dentro desses 12 mil, vários custos que cada vez mais diminuem o que fica para a gente. No estudo de 2016, ele fixou 8 mil, mas não fixou 8 mil líquido, ele fixou 8 mil com uma proposição bruta. Então, tem imposto de renda, 27,5, mais o ISS. Porém, hoje, atualmente, esse valor vem cada vez mais sendo reduzido. Por quê? Nós temos cada vez mais exigências das próprias leis federais e estaduais. Exemplo, o provimento 79, que exige que a gente tenha uma série de requisitos de TI, né, de informática, para salvaguardar os acervos, escanear todo o acervo que o Estado deu para a gente deplorável, por exemplo, os livros todos ruins, sem restauração, sem folhas caindo, e nós temos a obrigação de fazer isso. Nessa questão do provimento do TI, por exemplo, no cartório da minha realidade, que eu sou classe 1, por exemplo, que eu sou de arrecadação até R$100 mil o anual, semestral, desculpa, eu estou bem abaixo disso,
eu tenho que gastar R$20.000 para adequar o cartório se eu for cumprir todos os requisitos que o CNJ me impôs. Também, a gente responde por qualquer ato, né, que nossos prepostos ou a gente pratica de forma errada, somos responsáveis civilmente, ações que normalmente têm cunhos, valores consideráveis, então temos que pagar seguros. Então, cada vez mais, a gente está tendo onerosidades nas despesas que não estão ali relatadas, por exemplo, né? E eu concordo com o senhor que eu não consegui demonstrar isso de forma mais específica, até comparativo com o âmbito nacional, que era o meu objetivo, né? Inicial, acho que o professor Jorge pode até complementar isso, porque a minha ideia inicial era fazer um estudo de caso, né? E abrir mesmo tudo que eu tivesse dentro dessa realidade, por exemplo, daquele Castro Alves, que era onde eu tenho acesso de forma mais profunda às informações, né? Porém, com a questão nesse estudo de caso, eu iria adentrar não só nesses dados, mas... Oi, professor Jorge. Por favor, seja mais objetivo na questão, porque aí você estava indo de história, não pode demorar muito, dando com o tempo. Ok, professor. Então, eu pensei, né, em fazer isso, mas infelizmente com o contexto da pandemia e das ações que teve dentro do tribunal, a gente precisou alterar a temática da dissertação, né, do trabalho de conclusão. Com relação à questão da comprovação da gratuidade da minha declaração, eu coloquei isso como uma forma alternativa, mas eu coloquei como principal, na minha visão, e é mesmo, a questão do Estado participar desse financiamento e desse olhar, né, de todos os atores, de tentar encontrar, como o senhor falou, fazer um grande levantamento, um grande estudo sobre essa realidade, sobre esses pontos, e onde é que está essa balança mais para um lado, mais para o outro, essa realidade nessas ilhas, como o senhor mencionou, e que essa questão da gratuidade, eu tiro como exemplo aqui no meu cartório, várias pessoas que possuem condições e que simplesmente dizem que quer, por exemplo, casar gratuitamente e ficam querendo dar essas declarações, né? Eu tenho várias situações específicas e concretas nesse sentido. Então, talvez não tirar não tirar a gratuidade, mas colocar alguns critérios, ou permitir que nós possamos fazer como está no Código de Processo Civil, havendo possibilidade de dúvida, né, a gente questionar e mandar para o juiz corregedor local averiguar a possibilidade. Então, acho que eu já fiz o esclarecimento da questão da renda, né, do valor do que o senhor comentou, das inviáveis, só para fechar. As inviáveis que eu me refiro não é considerar, retirar, por exemplo, aqui em Castro Alves, tinham 4 cartórios, todos de registro civil, e eles foram aglutinados num só, mas com a possibilidade de haver o cartório itinerante nas zonas rurais. Então, manter essa função social é imprescindível. O cartório ele tem que estar próximo do cidadão, né? Então, existe mecanismo de você conseguir, vamos dizer assim, enxugar um pouco as diversas realidades dos cartórios, no município como Castro Alves, de 28 mil habitantes, ter 3 cartórios, onde 2 deles não se mantêm pela renda, precisam da renda mínima, e um se mantém. Por que não juntar esses 2? Com 2 atribuições dentro da mesma serventia. Eu vou ter uma estrutura só do cartório física, enxugo as despesas, mantenho a prestação de serviço, lógico, vou precisar de mais funcionários, mas eu vou precisar ter uma estrutura só, ajudo, inclusive, o cidadão a se reportar naquela mesma localidade, aquele mesmo local físico, para resolver o que precisa resolver, e isso se assemelha a algumas soluções já dadas pelo próprio CNJ, né, em cidades pequenas, poder aglutinar as atribuições numa única serventia, por exemplo, em cidades maiores, maiores ou atualmente não tão maiores, mas que tenham 2 cartórios, possam ser aglutinados no só, como eu falei, precisa de um estudo para isso, considerando a realidade social. Por exemplo, talvez aqui, num município que tem uma extensão territorial maior, realmente precisa de 2 cartórios, como Cachoeira, que tinha uma comunidade quilombola e tinha sido desativado o cartório, né, dessa comunidade. E o CNJ, junto com o Tribunal de Justiça, fez um estudo e viu, não, vamos reativar esse cartório, porque ele é importante para a cidadania daquela comunidade. Então, isso deve ser considerado
Com certeza, né? O binômio, a viabilidade econômica, ela não pode ser em primeira mão, até pelo modelo multidimensional e o homem parentético que eu defendi, né? Ele precisa ser equalizado com a principal função dos cartórios, que é a função social. Acho que é isso. Espero ter contribuído de alguma maneira. Ok, Andresa. Professora Liz, nós vamos passar agora para a meia hora que a professora Liz tem direito para os seus comentários. Você, Andresa, por favor, continue aí registrando as questões que a professora Liz formular. Ok? Professora Liz, por favor. Bom dia a todos. Estou bem feliz de estar participando aqui com você, Andresa, dessa sua avaliação. Eu gostaria de saudar os presentes. Professor André, é um prazer conhecê-lo. Professor Almassi, que bom que o senhor está aí. Professor Jorge e Andresa, muito obrigada por esse convite. A gente tem, assim, é muito confortável você vir para um processo de avaliação depois que um especialista na área falou, né? Então, Jorge, muito provavelmente eu não vou gastar 30 minutos mesmo. Então, eu começo do mesmo jeito do professor André, dizendo que esse é um trabalho bom. É um trabalho que tem, assim, eu parabenizo tanto o professor Jorge quanto você, Andresa, pela escolha do tema. A gente não vê muito trabalho nesse específico aspecto, pelo fato de você estar trabalhando na área e pensando a sua área, e isso tem muito a ver com a missão do nosso programa. Então, assim, você está tentando contribuir para aquilo que você está fazendo, e isso é muito importante. E eu reconheço aqui, eu gostaria de registrar isso, e também pelo seu cuidado no texto. A gente lê com facilidade o seu texto. É óbvio que o que o professor André falou está posto, né? Preciso fazer uma revisão. E, inclusive, essas revisões são boas, a gente dá um tempinho e depois volta a ler o texto, porque aí eu tenho essas questões finais do vermelho, alguns erros de concordância, que tem a ver com... A gente vê perfeitamente que uma revisão resolve isso. Tem uma questão de texto que eu acho que tem muita repetição, principalmente nos últimos capítulos. E que, como o seu texto é curto, você tem uma dissertação em 132 páginas, isso não é uma briga, isso é um elogio, você ainda pode reduzir um pouco, porque tem vários, inclusive, parágrafos repetidos mesmo, assim, o mesmo parágrafo. Mas, em termos de forma, para mim é isso. Eu vou para o método para depois a gente ir para o conteúdo. Em relação ao método, eu acho ótimo a sua decisão por um método documental e bibliográfico. Mas eu senti falta um pouco de você definir o corpo desses documentos, nem que fosse um apêndice. Que documentos você acionou? Que bases de dados você acionou? E que tipo de análise de conteúdo você fez? Porque a sua proposta de apresentação de método na introdução, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que faltou um pouquinho. Por exemplo, eu não sei, quando você fala assim, eu fiz uma análise do conteúdo dos documentos. Que análise foi essa? Como foi feita essa sistematização? Isso não está posto. Então, eu reagi um pouquinho a essa ausência. E eu pensei assim, poxa, um apêndice com a relação dos documentos consultados, isso ia ajudar, porque você vai falando sobre esses documentos à medida que você vai escrevendo o seu texto, mas você não tem um lugar que você relacione o corpo, né, documental que você acionou para fazer o levantamento dos seus dados. Então, é uma sugestão e é uma coisa que você resolve rapidinho também. Aí eu vou para o conteúdo, que aí nessa hora ia ser legal se a gente não tivesse esses rituais de banco e a gente pudesse conversar, né? Porque eu teria um monte de coisa para conversar com o professor André. Mais com o professor André do que com você, Andressa. Mas, assim, a primeira coisa, e eu vou começar do que ele falou. Eu não reagi à palavra dicotomia, no sentido de que, para mim, a dicotomia é uma divisão oposta. E aí eu pensei público-privado como dicotomia.
vamos dizer, o pensamento público e o pensamento privado. O público como aquilo que me assegura as questões sociais, né, o direito social, os direitos e civis, e o privado na sustentabilidade e no lucro. Então, nessa discussão, nessa premissa que você adota, eu reagi menos. O que eu reagi muito foi ao fato de que você tem uma premissa, e essa premissa é: há uma dicotomia. E lá adiante você me apresenta como resultado a dicotomia. Então, a dicotomia ela não é resultado. Ela não é sua pergunta de pesquisa, né? A sua premissa é o raciocínio a partir do qual você constrói seu argumento. Então, você já entra no seu trabalho, se você usar isso como pergunta de pesquisa, com sua resposta dada. Aí eu falei, gente, e isso vai desde o resumo, Andressa. No resumo, você apresenta como premissa e você dá como resultado, ou um ou outro. E aí eu concordo com o professor André, eu acho que o foco aqui é sustentabilidade do sistema cartorário, na sua discussão. É o que você está chamando de colapso, mas você está tentando que ele seja sustentável. Então, nesse sentido, eu concordo com ele, de que você precisa rever seu título, que você precisa rever aquilo que você chama premissa de pesquisa. Nesse caso, o seu objetivo, se você olhar seus objetivos, o seu terceiro objetivo específico já menciona a dicotomia, aquela que você disse que ainda vai investigar no objetivo geral. Como é que o específico já responde o geral? Então, isso, para mim, é um ajuste de texto, assim, é um ajuste de forma de apresentação, porque a pesquisa em si, ela foi feita, mas é preciso esse ajuste de apresentação para que evite isso desde o começo. Tem uma segunda coisa, e aí é uma pergunta para você, eu tenho duas perguntas para você. O que é isso, um trabalho técnico? E aí eu vou perguntar a você, o que diferencia uma dissertação que é feita a partir de uma abordagem documental e bibliográfica e que é apresentada em dissertação de um trabalho técnico? Por que você considera que isso é um trabalho técnico e não um trabalho acadêmico? Isso, para mim, eu fiquei o tempo inteiro na dúvida. Eu falei, por que isso é técnico? Por que isso é técnico? Assim, cadê o relatório para um trabalho técnico? Enfim, essa é uma questão. E a outra coisa é a sua assunção de que as pessoas vão assumir um posicionamento que, para você, é um posicionamento correto de autodeclaração de pobreza. Que aí eu concordo com o professor André também. Suas soluções no final, as suas alternativas no final, elas são bastante interessantes, mas nem todas são factíveis. Então, por exemplo, aquilo que você considera alguém de pobreza, que esteja numa situação de vulnerabilidade e pobreza, a pessoa pode achar que ela, em uma outra condição, ela também está numa situação de pobreza. Porque esse conceito você não discute. Então, durante o seu trabalho, você vai argumentando que as pessoas deveriam ter mais consciência, que elas deveriam se posicionar de uma forma mais até mais assim, mais coletiva, né, com um pensamento mais coletivo, mas ao mesmo tempo você está falando isso com um instituto que é privado, que é o cartório. E que, de uma forma geral, ele pode não estar dando lucro, mas ele foi feito para dar. E aí você tem, assim, no senso comum, o cartório é um lugar de tirar dinheiro. Então, por que você espera, na verdade, essa é uma outra pergunta, por que você espera que o cidadão ele vá trocar de pensamento se nós estamos discutindo uma dicotomia público-privado, no qual o privado é pensado como aquilo que explora e que tem lucro? E aí o pensamento, assim, por que eu vou dar lucro para o cartório? Então, talvez uma discussão só com a sua questão, das suas alternativas, né? Agora, voltando aqui para o professor André, que ele estava ali falando e eu estava aqui me coçando, é assim, enquanto ele pensa nesse processo de dicotomia de gratuidade versus prestação de um serviço pelo serviço
privado e ele vai pensar na saúde, eu penso na cultura. E, por exemplo, quando eu penso em políticas culturais, o Estado determinou a meia entrada. A meia entrada em teatros, a meia entrada em cinemas, ela é parte de uma política cultural do Estado brasileiro que implica em que o teatro, a produção, o cinema arque com a com a meia entrada. Então, esse dinheiro nunca é reposto pelo Estado. Esse dinheiro é reposto, na verdade, atualmente, esse valor, pela pessoa que paga a inteira. Porque hoje em dia os cinemas e os teatros e companhia, num processo de sustentabilidade, o que eles fazem? Eles cobram o dobro da inteira para eles poderem arcar com a meia. E eu li seu trabalho o tempo inteiro pensando nisso, né? Eu falei, por isso que eu não reagi tanto à palavra dicotomia, porque eu fiquei pensando o tempo inteiro, ao mesmo tempo que o Estado estabelece uma lei, uma política cultural que é interessante, ele repassa o ônus dessa política todo para o setor privado. E aí, quem paga no final das contas é quem paga a tarifa cheia. No cartório, as gratuidades elas acontecem para aqueles que são os considerados os serviços cidadãos, mas quem paga, por exemplo, uma transmissão de titularidade de terreno, por exemplo, paga uma grana muito alta, paga um valor alto, porque tem que bancar o resto todo que os outros valores não bancaram. Então, assim, isso eu acho interessante no seu trabalho, perceber essa diferença, eu gostei muito disso no seu trabalho. E aí, professor André, numa reação à sua fala, que eu gostei muito, eu penso assim, várias políticas sociais têm condicionantes ou condicionalidades. E, nesse sentido, você tem, por exemplo, um Bolsa Família, que para que você receba o Bolsa Família, você tem que... Seu filho está na escola. E tem que ter frequência escolar. E aí eu não sei até que... A gente tem muita discussão sobre o direito direito à educação, direito à assistência social, direito a várias coisas, mas essas discussões, e muitas vezes, elas implicam essa condicionalidade. Então, essa é uma questão que eu fico pensando assim, nem todo direito, quer dizer, todo direito é direito, não tenha dúvida, mas muitas políticas públicas, e não só, elas demandam essa condicionante. Então, por exemplo, eu gostei de Andresa, dela ter relacionado a cidadania a determinados registros. Eu me lembro, Andresa, quando a gente dá aula de letramento, que é diferente de alfabetização em educação, você tem... a primeira coisa que você faz com o menino, quando ele é letrado e não alfabetizado puro, é não só ensinar as letras, mas ensinar que o primeiro documento que ele tem que saber é o documento de registro de nascimento dele. Então, na escola, uma das primeiras tarefas que você tem com as criancinhas pequenas, ao mostrar a ele o que significa o nome dele, é também pegar o documento, eu já vi isso muitas vezes, pegar o documento de registro de nascimento e dizer, olha, a partir daqui, você existe como sujeito para esse Estado. Sem esse documento, você vai ficar à margem de todas as possibilidades de direito. Então, se isso é burocratizado ou não, essa é a forma com que a gente tem para assegurar os outros direitos. Então, nessa hora, eu acho que, e aí eu estou reagindo à professora André, não a Andressa, eu acho que no trabalho dela, você tem essa relação cidadania e cartório, que talvez precisasse ficar mais explícita e tudo mais, mas que a gente tem essa necessidade do registro para assegurar essa existência legal, vamos dizer assim. E essa existência legal é que me dá acesso a tudo mais. É que me dá acesso ao Bolsa Família, é que me dá acesso ao registro na escola, é que me dá acesso a uma série de coisas, ao cartão SUS e tudo mais. Então, assim, só para fechar, e que eu já vi que o professor Jorge já está ali, Andressa, parabéns pelo seu trabalho. Professor André, amei discutir, quer dizer, está ouvindo e está discutindo aqui internamente com o senhor.
Eu acho, Andressa, que você precisa rever no seu trabalho. Eu gostaria que você falasse comigo. Essa coisa do técnico e essa necessidade quer dizer, essa necessidade, não, essa ideia de que o outro vai se autodeclarar a favor de um sistema privado, e também que você fizesse aí uma revisão, esse uso da premissa como pergunta. Não, premissa é anterior, premissa é o ponto de partida, é dali que você parte, inclusive para todas as suas discussões de hipóteses, de perguntas e de tudo mais. Então, fechando, eu quero agradecer muito essa participação. Eu aprendi pra caramba com o seu trabalho, Andressa, foi muito interessante. Aprendi muito, muito com a discussão de professor André aqui agora, e, portanto, eu termino agradecendo novamente o convite que vocês me fizeram, professor Jorge e André. Ok, Liz, muito obrigado pelas suas contribuições, sempre muito válidas, muito pertinentes. E com humor. Andresa, pode responder, por favor, as questões que a professora Liz fez? Professora Liz, muito obrigada também pelas suas contribuições, pela sua fala, né? Com certeza vão engrandecer aqui meu trabalho, porque eu vou prestar atenção nelas para as correções no prazo que eu tenho, tanto com relação à questão que a senhora comentou, né, da base de dados consultada, eu vou com certeza fazer o apêndice para facilitar, para que fique de uma forma mais clara. Com relação à questão da premissa, né, da correção do título, com relação à pergunta que a senhora fez sobre a questão do trabalho técnico de dissertação, na verdade, eu acho que eu quis enquadrar ele na situação atual, né, do meu trabalho, como dissertação. E eu acho que, em um momento, eu e o professor Jorge, a gente chegou a cogitar de ser um trabalho técnico, mas depois a gente mudou e para ficar realmente como dissertação, né, vamos dizer assim, faltando 45 segundos para acabar o tempo. E aí talvez tenha ficado algo mencionando o trabalho técnico, mas a ideia realmente foi de dissertação, no momento que a gente precisou fazer as adequações do trabalho, de tirar estudo de caso, né, que era a minha ideia inicial, do projeto, inclusive, inicial submetido ao conselho, porque ia entrevistar e tudo, mas a gente precisou, infelizmente, modificar e fazer as adequações para que eu conseguisse concluir o mestrado. A outra questão, eu queria até saindo um pouco do protocolo, porque na hora que eu fui anotar, a senhora me chamou e eu acabei não anotando e me perdi um pouco aqui no raciocínio de anotar. Tinha mais uma pergunta que a senhora queria me fazer. Na verdade, assim, você propõe que as pessoas mudem sua forma de se apresentarem, que elas se apresentem com mais, aspas, consciência. Sim. Vamos dizer assim, na demanda por serviços de cartório, né? Uhum. E a minha questão é, você crê efetivamente que as pessoas mudem, especialmente quando elas estão em relação com um ente que é privado? Entendi. É um grande desafio, porque até pelas circunstâncias que a gente tem da maioria da população, né? Que se vê fora do Estado, né? A gente, muitas vezes a gente não se enxerga que a gente faz parte do Estado e que, portanto, todo esse custeio, né, do Estado é a gente que faz, né? Está ligado às nossas ações diárias, né? Então, realmente, pode-se dizer que talvez uma ilusão, né? Que ele vá achar que, porque o cartório, já que pode ser gratuito, então vamos fazer gratuito, né? Então, eu estou aqui me declarando pobre. E eu tenho, no meu caso, no meu dia a dia, eu tenho isso meio que diariamente, né? Das pessoas sempre querendo exercer esse direito da gratuidade, ainda que não tenha a consciência de que poderia pagar. Acho que foi o professor, até André, comentou que o que é, talvez, condição de pobreza para mim, pode não ser para ele, né? Então, realmente é uma reflexão, né, que eu preciso fazer e todos nós fazermos, né? Mas, no direito, a gente costuma
dizer que a gente precisa de critérios objetivos, né? Então, o que eu acho que, na essência do que eu quis falar, era de que talvez a gente precise de alguns critérios objetivos, né? Para que evite uma exacerbação, vamos dizer assim, me faltando a palavra, de exceder, vamos dizer assim, essa questão da gratuidade. Porém, eu retomo, né, eu ressalto que as minhas soluções, elas, assim, as minhas ideias, né, de sugestões de soluções, foi mais no sentido de, não foi algo que tem que ser isso, mais isso, mais isso, mais isso, mas foi algo do maior para o menor e alternativas, até acho que eu coloquei assim, alternativamente, também, né, em somatório, porque eu acho que precisa ser feito, na verdade, um conjunto de ações para que tenha sua melhoria nessa sustentabilidade, né? Então, foi nesse sentido, eu acho que eu me propus a colocar essa ideia, né, de solução. Não sei se me fiz ser clara. Eu volto a palavra para o professor Jorge. Ok, Andresa. Antes de passar à próxima etapa do processo, eu quero fazer alguns comentários. Realmente, esse trabalho, de início, ia ter esse conteúdo todo que foi apresentado, mas ele iria ter uma parte empírica, né? Isso, inclusive, está dentro do projeto que foi aprovado na Plataforma Brasil. E essa parte empírica envolvia uma pesquisa na Bahia, e uma parte centrada no cartório, lá em Castro Alves, e que nós teríamos 4 públicos alvos para analisar, que seriam os usuários do cartório lá em Castro Alves, que teria uma amostra de 130 questionários, tá? O cálculo que a gente fez. Isso correspondendo a 50% do público estimado lá, até ultrapassando as margens de garantia, né, da qualidade e tal, da informação. Ia ter uma parte com os tribunais, né, com 3 juízes aí, 7 gestores da FECOM e os delegatários. E nós também iríamos ter uma pesquisa com os delegatários de vários municípios que a gente listou dentro das características específicas comparativas, no caso, do cartório de Castro Alves. Então, esse trabalho, que seria aí um estudo de caso, como a Andresa começou a pontuar, ele se inviabilizou. Primeiro porque estourou a tal Operação Faroeste, todos já conhecem aí os desdobramentos negativos dentro da justiça baiana, e com isso o pessoal do FECOM, o pessoal dos tribunais, praticamente não se conseguiu mais contato com eles. Então o tempo foi passando e não conseguiu abordar esse público. E quanto aos delegatários, também veio aí depois aos delegatários e aos usuários a questão da pandemia, né? Porque aí você ficou com dificuldade para fazer qualquer tipo de trabalho, principalmente nos primeiros meses da pandemia, nos 3 primeiros meses, por conta do receio que todo mundo ficou tomado, das precauções, até do certo policiamento que nós tivemos. Tá? Então, em função disso, e obedecendo os prazos legais que foram prorrogados em função desses acontecimentos, nós optamos em, ao invés de trabalhar parcialmente com o que a gente tinha, modificar um pouco o perfil. E aí ficou este trabalho, que tem aí, vocês já tiveram a apreciação da professora Lisa e do professor André, e que a Andresa carregou um pouco mais na parte desse levantamento documental
que está colocado no trabalho. Bom, isto posto, o que seria um formato de relatório técnico, ele é uma análise técnica, tem o seu referencial teórico, mas está no formato de dissertação. Tá? Então, aí, e dissertação, embora não seja recomendado, não é descartado, né? Não é considerado como não sendo um produto de um mestrado profissional. É aceito, sim, e com validade. Bem, passando um pouco para as considerações que o professor André fez, muito pertinentes, e depois que a professora Liz também disse que não reagiu muito à questão da dicotomia que foi colocada, é como se a gente tivesse... Não vou entrar assim no mérito da discussão, só para pontuar, porque o professor André, além de ser um profissional do direito, ele é sociólogo, é filósofo, então ele tem uma visão não tecnicista, uma visão crítica, social, etc. Então, fazendo um meio de campo, nós podemos ter um conceito de cidadania ampla, irrestrita, né? E um termo, uma relação de uma cidadania vista mais numa perspectiva técnica, mais formal e mais restrita, considerando aqui que não está no âmbito do que o professor André questionou e estranhou com justificativa. Então, dentro disso, a relação com essa dicotomia ser uma discussão de opostos, e tratando do público-privado que Liz colocou, me lembrou aqui que a gente poderia, nessa perspectiva, né, ter trabalhado a Norberto Bobbio, que traz uma caracterização bem pertinente disso, né, dessa dicotomia público-privado. Dentro das observações todas que foram feitas, e que eu concordo também, eu quero só destacar que as questões, os trechos que estão em vermelho, particularmente nas referências bibliográficas, foi justamente a última revisão que eu fiz dentro das várias versões que nós trabalhamos, e que já estava, né, em cima da hora de se ficar muito perto do prazo final para mais uma revisão e para dificultar uma leitura mais cuidadosa dos avaliadores interno e externo. Então, com isso, conscientemente, eu enviei esta versão com esses aspectos destacados em vermelho, sinalizando as revisões, naquele momento, finais, que a Andresa precisaria fazer. Ok? Então, colocado isso, nós vamos verificar que, no que não transforme este trabalho em um trabalho diferente, porque aí não é o que estaria sendo posto em discussão para apreciação e aprovação ou não hoje, nós vamos considerar, porque são realmente observações válidas, pertinentes, e às quais agradecemos as contribuições dos avaliadores. Isso posto, eu vou agora, não é pedir para os participantes saírem para a gente deliberar, é para nós sairmos e nós deliberarmos, ok? Então, vou pedir para a professora Alice e professor André se desligarem, eu vou também me desligar, e vamos fazer o contato aqui pelo grupinho do Zap que a gente fez para isso. Imagine, defesa de mestrado e quiçá de tese com Zap, hein? Tá. Eu vou ficar aqui na sala junto com a Andresa e com os demais participantes, enquanto a gente aguarda o retorno de vocês. Ok. Professor Massi, me permita tomar uma água. Claro, Andresa, por favor. Por favor. Claro, fique à vontade. Depois a gente retorna e conversa um pouquinho. Todos que estiverem também, aproveite essa pausa aí.